Paz do Senhor Brasil, paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Eu queria a atenção de todos nesse exato momento e para declarar algo de muita importância nesses últimos dias, nessa etapa final que estamos vivenciando. Estamos chegando nos últimos momentos da igreja na terra, estamos chegando nos sinais do fim, nos sinais do princípio das dores. Eu sou o pastor Júlio, presidente das igrejas Santidade e Arrependimento, onde o Senhor, por revelação, me colocou como presidente responsável por essas igrejas que têm se levantado em todo o Brasil de uma forma muito rápida. São igrejas, a igreja tem 7 meses atualmente e ela está se levantando rapidamente. São explosões de milagres, curas divinas, libertações, maravilhas que tem operado Deus nas igrejas da Santidade e Arrependimento, assim que outrora Deus operava também no começo da igreja Deus é Amor. Igreja, eu quero deixar bem claro a todos vocês, e eu queria trazer uma nota importante, uma nota muito importante sobre a igreja. A Igreja Santidade e Arrependimento, você que está nesse canal, se você escreveu porque sabe que é uma igreja, então esse vídeo vai ser de bom conteúdo e proveitoso a você. Eu estou em missão aqui em Porto Alegre e eu venho através daqui trazer já uma revelação divina que foi dado a muitos irmãos de confirmação. Nós vemos um tempo onde todos que nos seguem no canal têm sonhado comigo, e sonha comigo, tem muitos relatos, e são centenas de milhares de pessoas sonhando, às vezes doentes, e eu apareço lá, e eu estendo a mão, elas são curadas. Mas por que eu apareço? É porque o Senhor Jesus, Ele traz alguém para representar Ele na terra. É Ele que faz isso. Ele representa, não são todos que podem representar o Jesus. Então, são poucas pessoas que podem representar o Senhor Jesus, porque tem que se parecer com Ele. Para representar Ele, tem que se parecer com Ele. Nas obras, e em tudo. Então, a Igreja Santidade e Arrependimento tem mostrado realmente para a terra que é uma igreja diferente, que é uma igreja de amor, de doutrina santa, que pega todos os dízimos e compra de cestas básicas, que pega o dízimo da igreja, arranca até do aluguel da igreja para sustentar todos os homens e mulheres adjacentes. Aqui as minhas costas tem mais ou menos ali já umas 22 cestas básicas. Em todas as igrejas de Santidade e Arrependimento é obrigatório, no RI fala que o dízimo oferta não é para bolso de pastor, não é para bolso de obreiro. A igreja Santidade e Arrependimento ela é diferente. Ela não é uma igreja que pega dinheiro local aqui e manda para a sede. Isso não existe na Igreja Santidade e Arrependimento. A sede mundial não recebe dinheiro de nenhuma igreja Santidade e Arrependimento. Isso é a diferença da igreja, que ela não visa dinheiro. A Igreja Santidade e Arrependimento, ela arranca dinheiro que os irmãos dizimam e lança aos pobres. Essa é a Igreja Santidade e Arrependimento. Creio que é a única igreja do Brasil que faz isso, que não pega dinheiro de igrejas pequenas para uma sede. Então é uma igreja diferente. É por isso que o Brasil está espantado por vários milagres que têm acontecido e por vários sinais que estão acontecendo, na igreja Santidade e Arrependimento, tanto em Belém do Pará, tanto em todos os estados que estão abrindo as igrejas Santidade e Arrependimento. São centenas de pastores tentando contactar conosco para ministérios, Rio de Janeiro, Ceará, enfim. É uma centena de pessoas, e todas as pessoas da Igreja Deus é Amor, que guardavam doutrina, estão saindo da Igreja Deus é Amor e vindo para a Igreja Santidade e Arrependimento. E aí muitas pessoas podem falar, você é um divisor. Não existe divisão com justiça. A divisão se torna na injustiça. Então eu não posso me levar esse cargo de divisor, porque as pessoas são chamadas pelo Espírito Santo.
Elas que estão entregando as carteirinhas, onde não tem mais a doutrina e vindo aonde tem a doutrina. Então eu quero dizer a vocês, com um recado urgente a todos vocês, que a Igreja Santidade e Arrependimento, ela veio para sangrar. Ela não veio para ser mais um povinho que canta coreografia e que fala que a tua vitória vai chegar e você continua com a mesma depressão. São centenas de pessoas de vários ministérios que estão indo dentro das igrejas de santidade e arrependimento e são curados. São pessoas, milhares e milhares de pessoas que estão sendo curados em todas as igrejas de santidade e arrependimento do Brasil. E isso mostra o efeito do poder de Deus quando você usa a obra de Deus não de engano. Quando você tem a obra de Deus com amor, com sinceridade, sem visar dízimo, sem visar oferta, e sim interessando pelo o sofrimento do próximo, interessando pelo sofrimento das almas, em prol das almas, pois o tempo é chegado e não dá mais tempo para a igreja padecer nesses momentos. Então eu vim através desta declarar aqui que a Igreja Santidade e Arrependimento é uma igreja dos últimos dias. Jesus me chamou e disse: filho, levanta o rebanho para o arrebatamento. Então, eu quero dizer a todos vocês que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é a fora do mundo. O mundo não pode ter o mesmo sentimento que você e você não pode ter o mesmo sentimento do mundo. Então, graças a Deus, são centenas de obreiras que estão saindo de ministérios da Deus e Amor, por exemplo, vindo de Chama Divina e outros ministérios, estão se unindo com a igreja porque estão vendo que muitas igrejas, né, não estão dando mais respaldo. Às vezes o obreiro está fazendo a obra certinho, abrindo igreja, e o pastor vê ele desempregado e não consegue dar uma cesta básica para o obreiro, não consegue dar um paletó novo para o obreiro, não consegue dar um sapato novo para o obreiro. A Igreja de Santidade e Arrependimento tem essa visão. Vamos ajudar os da casa. Quem estiver desempregado vai comer. Quem estiver chorando, nós vamos chorar com eles. Então a Igreja de Santidade e Arrependimento, ela tem essa visão. Quem congrega sabe que o amor que todos os pastores têm, o amor que eu tenho e recebo também amor de muitos, presentes também, e vejo que realmente a Igreja de Santidade vai crescer com sangue derramado. Quero já avisar todos os demônios do Brasil que nós estamos em guerra, que o Senhor nos levantou para defender a justiça do Senhor e que não vamos andar com corrupção do mundo. Estamos preparados para que toda potestade entenda que nós estamos de pé, cheio da capacitação espiritual para bater de frente com o sistema das potestades e principados. Não queremos mais lutar com demoninhos pequenos, não. Nós queremos pegar potestades grandes, principados gigantes, que estão aí derrotando muitas almas. São centenas de almas morrendo a todo final de semana. E a Igreja Santidade e Arrependimento sempre está na rua, sempre está levando o ID do Senhor em todas as igrejas, culto ao ar livre e presídios, hospitais, asilos e adjacência. Então eu quero dizer a todos vocês que vocês entendam que não queremos dizer que nós somos melhores que ninguém, mas a Bíblia diz: conhecereis a árvore pelos seus frutos, e nós não podemos esquecer dessa frase tão linda que Jesus deixou para conosco. Teve um fato aqui agora, se vocês aguardarem um pouco, eu vou ver aqui no canal, hoje acabou de acontecer na sede, Jesus entrou pessoalmente na igreja, foi ao vivo isso, e ali Jesus andou na igreja, e depois o Senhorzinho some do nada. Isso é um sinal também. Ontem, numa vigília, estávamos lá, e Deus falou que ia ter uma batalha, um irmão sonhou que ia ter uma potestade muito grande, um irmão de uma cidade de 600 quilômetros, foi na vigília conosco, e diz que teve um sonho, onde via eu, pastor Júlio, entrando numa potestade muito grande, no principado. Eu estava em oração na vigília, eu vi um demônio entrando e rodeando a igreja. Eu saí para fora e comecei a orar, e o irmão chorou, porque ele lembrou da tempestade, que dizia que eu estava, Deus mostrava para ele que eu estava no meio da tempestade,
orando pelas almas. E aconteceu o sonho do irmão nos dias agora, e aconteceu ontem o sonho. Eu fui para a tempestade ontem, tem aí gravado, vocês sabem disso. E é isso, o irmão testificou e chorou muito ontem à noite. E vimos um demônio face a face, ele pulou da janela e foi para cima. Então esse mundo espiritual hoje está acontecendo isso. Então esse poder, as pessoas criticam a igreja de arrependimento, as pessoas criticam os pastores, criticam o jeito que a igreja trabalha, critica tudo, mas não faz o que a igreja faz. E não tem coragem que o pastor, o presidente tem, e que todos os obreiros têm também, de pegar firme contra o adultério, contra a fornicação, contra tudo que destrói o corpo de Deus. Então eu quero dizer a todos vocês, aqui com um pronunciamento muito urgente, que vocês não precisam congregar na santidade e arrependimento. Vocês têm que seguir o que Jesus chamou. Jesus chamou os homens para se arrepender dos seus pecados. Jesus chamou os homens para que todos os homens se inclinem perante Ele. Deus fez o homem para o adorá-lo, e Ele quer a adoração de um homem para com o Pai. É tempo da igreja entender que os princípios da sabedoria é o temor do Senhor. A igreja está fria, nós estamos frios, e todos, homens, mulheres, crianças, estão indo para o abismo eterno. O dia do julgamento está chegando e nós estamos andando na contramão do mundo para tentar pegar o maior número de pessoas que sobrou de um país podre, de um mundo ridículo, onde os pastores perderam tanta visão que preferem defender pastores e crentes defendendo prefeitos gospel, pregadores gospel, estar em política, tentar ir em Brasília e dizer não vai perseguir a igreja. Na perseguição que a igreja conhece Jesus e começa a parecer com ele. Não adianta vocês colocarem presidentes gospel, políticos gospel, pastores gospel, tem até apóstolo gospel agora na política. São apóstolos, dizem-se apóstolos, não estão preocupados com o evangelho, estão preocupados com política. E isso não é de Deus. Então, esse mundo não é nosso. Vamos fazer nossa parte como cidadão. Vote quem você quiser, mas entenda uma coisa, as profecias vão se cumprir. Não tem como. Ninguém vai poder, meus irmãos, barrar a homossexualidade, ninguém vai poder barrar a impiedade que está na terra. Então, vocês estão perdendo o foco, pastores, das almas morrendo, e vocês preocupados em santinho de voto. Deus está triste com o Brasil, Deus está triste com a terra. Então o Senhor viu essa forma de se expressar com poder. E o Espírito Santo, quem já entrou numa igreja de santidade e arrependimento sabe que nós somos muito rígidos. Que se tiver alguma fofoca na igreja, a irmã é punida 3 meses, sem pegar em nem microfone. E se voltar, se for obreira a segunda vez, é excluída do ministério. Pastores que não fazem evangelismo é excluído do ministério. Ou então abaixa a placa do ministério. É uma igreja que não visa dinheiro, e por não visar dinheiro a gente não fica trocando pastores e nem passando a mão em pecado. Porque nós não queremos o seu dinheiro. Muitas vezes, muitos de vocês sabem que muitas pessoas estão em adultério e cantando na igreja porque dá R$2.000 de dízimo. Compra o pastor com dinheiro. E a igreja sensitiva de arrependimento não veio para ganhar dinheiro de ninguém. Viemos para sangrar e para defender que Jesus Cristo é santo. E para respeitá-lo no nome do Senhor, que foi dado como sacrifício vivo, santo. E somos sim os remanescentes que Deus disse que levantaria nos últimos dias. Igrejas mentirosas, pessoas depressivas com Bíblia nas mãos. Somos hoje uma decadência de 60% de muitas pessoas em depressão em todo o mundo. Pessoas que dizem conhecer a Jesus, mas não conseguem vencer o seu próprio pecado. Então sabemos que o Espírito Santo, ele não está em qualquer lugar. O Espírito Santo não está em qualquer templo. O Espírito Santo não está em qualquer coração. Nós vemos, sim, o final de uma era, o início de um fim. O fim das dores, que Paulo disse que o amor de muitos se esfriaria, e realmente está acontecendo. Homens gananciosos, presunçosos, amantes de si mesmo. E vemos que o evangelho distorcido, pessoas com Bíblia na mão ignorante, mentiroso, prostituto, maldizente, incrédulo.
Hoje nós estamos na época de Eli. Eli era um pastor que falava com Deus, que defendia Israel nas orações, mas chega uma hora que Eli vê Ana orando para ter um filho e ele perde a visão espiritual. Ele fala que Ana estava embriagada, sendo que Ana estava cheia do Espírito Santo. Ele vê os seus 2 filhos se prostituindo no templo e faz vistas grossas. O pecado que Eli escondeu, lá na frente destruiu Israel. Homens que pegaram a Arca da Aliança com mãos impuras, e ali no meio do arraial o povo dava glória a Deus, o povo fazia barulho. A Bíblia diz que o povo fazia muito barulho. Mas a Bíblia diz que quando essa arca chega no arraial, o povo padece. O que significa isso? Quando o pastor perde a visão e deixa o pecado entrar na igreja, as ovelhas morrem também. E o povo escolhido de Israel também morre. Os filisteus, o adversário, vieram e mataram o povo, dizimaram o povo de Israel com a arca no meio dele. E a arca precisava a presença de Deus. Mas a arca não tem efeito se não tiver santidade. A arca não tem efeito se não tiver santidade. E a Bíblia diz que quando aqueles homens pegando a arca com mãos impuras, levaram a arca dentro do arraial, e aquele povo continua morrendo, porque a arca estava, mas Deus não estava, porque Deus não habita onde tem pecado, não habita, são pastores presunçosos. Esse mundo não dá mais para ficar aqui embaixo. A agonia que chora a minha alma, que chora o meu coração, é de saber que o sacrifício foi tão perfeito que os pastores estão totalmente ensinando as almas a ficarem presas em 4 paredes, enquanto nesse exato momento, na sua região, o seu vizinho ou pessoas que você conhece foram enterrados esse final de semana, assassinado, degolado nas drogas, na prostituição e drogado com o carro na mão na rodovia. Então a igreja, a santidade primeiro veio para isso, para tentar o máximo trabalhar em desfazer as obras do diabo. Quero dizer aos irmãos que somos rígidos, muito rígidos, em questão da obra. Ninguém sobe no altar com as mãos impuras, por isso que Deus anda falando e sempre pronunciando o seu poder. Quero lhes dizer a todos os irmãos, ficarem firmes, pois está chegando o dia do fim. Acabou-se, tudo acabou-se. É hora da grande separação de pai e mãe, filhos e filhas. Estamos chegando no grande dia do juízo, onde todos vão ter que pagar tudo que falou, tudo que fez e tudo que escreveu. Vocês estão perdendo a visão de quem é Deus. Deus é um ser poderoso, glorioso, autoritário, muito reto, justo demais, ao ponto de um profeta dizer que não conseguiria ficar perto da sua presença, pois era um pecador. Ao ponto que Pedro olhou Jesus em carne e disse: afastai de mim, pois eu sou um homem pecador. É muito santo para se brincar de falar que Deus está falando. Revelações mentirosas. E isso está acontecendo muito. Estamos pegando ovelhas manchadas, ovelhas caídas, que muitas pessoas que vão na igreja é curada na igreja de arrependimento, diz que muitos pastores revelou que ia curar e nunca cura. E ali vai a ser curada, cadeirante levantando cadeira de rodas, pessoa surda voltando a ouvir, pessoa cega voltando a enxergar, porque chegamos vendo que Jesus vai fazer obras maiores ainda. Então é tempo da igreja se despertar. É tempo de vocês parar e pegar o paletó agora, hoje, ou a senhora pegar essa saia grande e começar a honrar as vestes de um crente verdadeiro. Porque saia grande, paletó, não traz um adjetivo de ser um homem de Deus. Porque muitos estão com o coração sujo atrás das gravatas, muitas mulheres estão com a saia muito menor que a língua, e também a língua maior que a saia. Então vemos que realmente o pecado está dominando a terra. Igreja, acorda, o dia está chegando. Deus manda avisar todos os moradores da terra: a corrupção chegou no céu. E Deus está irado com a nação. Igreja do Senhor, são almas e almas morrendo a todo momento. E os nossos pastores, eles não estão no campo, eles estão na política.
tentando mudar uma nação, sendo que tudo é profecia. Um país que é tão ridículo, que qualquer profecia bíblica eles colocam aqui no Brasil. Acontece uma profecia, joga para o Brasil. Todas as profecias bíblicas foram para Israel. E Deus está irado com o Brasil por isso. Vocês querem tomar a frente de Israel. Vocês nem se parecem com Israel. Vocês são medíocres perto de Israel. Os brasileiros dão nojo perto do grande templo da glória de Deus que vai ser sediado em Israel no dia da volta do Senhor. Não se comparem com Israel, igreja. Vocês fazem profecias aqui e foram agora profecias, como nós estamos vendo agora, porque o número de um político é 17 e pega o número 17, ó, está falando aqui a profecia que esse irmão ia ser presidente do Brasil. Não façam isso com a Bíblia Sagrada. Não destrua aquilo que é verdadeiro, que foi lhe dado pelos profetas. Nós somos gentios, o Brasil é gentil, foi ganhado a salvação pela misericórdia. Se não fosse Paulo, com suas mãos de muito trabalho, nós estaríamos mortos e indo para o inferno. Então, quero dizer aos irmãos, que todos que estão corrompendo dentro de ministério, você, senhora, estão 20 anos dentro do ministério, que pode tudo, que pode fazer o que com a senhora pelo corpo, e a senhora achava que não tinha nada a ver, mas olha a tua vida como que está. Você que está aí, você homem, obreiro, que rodou tanto na igreja e agora está aí na prostituição aí, com o celular na mão, e não consegue largar o vício da prostituição. Você, pastor, que fazia que Deus vai receber, que vai receber, enche, e as pessoas saem vazias. Vocês não conheceram o Espírito Santo, e vocês estão longe do Espírito Santo. Por isso que as suas obras são más. Vocês têm que voltar ao primeiro amor, se arrepender dos seus pecados, para viver um novo momento. É tempo de lavar as mãos, pecadores, e purificar os vossos corações. Pois o Senhor está digno ao Senhor de toda honra, de toda glória e de todo poder. Vocês criticaram a essência da doutrina, dizendo que era uso e costumes. E agora vocês estão vendo que realmente, quando o vento bate, vocês caem, mas o povo da doutrina continua. Isso é uma essência, a essência daqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo e aqueles que foi somente ouviu a multidão gritar por Jesus. Quero deixar aqui bem claro que Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele fez um sacrifício. Uma mulher, fruto de sangue, rompe a multidão. Ela fez o sacrifício. E uma mulher chama a atenção de Jesus, assim como um soldado também, dizendo que se ela não comesse do pão, pelo menos da migalha que cai na mesa, ela poderia comer. Nunca se houve tanta fé em Israel, ao ponto do soldado dizer: uma palavra só basta que meu filho e meu criado seja curado. Isso traz a essência de pessoas que mudaram a história, que mudaram um tempo. Sacrifício gera milagres. E é por isso que a Igreja Santidade e Arrependimento tem feito sacrifício. O sacrifício de deixar filhos, filhas, e estar em estado, clima, momento a momento, para cuidar de almas, para dar atenção para almas. São centenas de pessoas que choram ao entrar na Igreja de Santidade e Arrependimento, chorando com Bíblia nas mãos e com pastor. Pastor que vão em casa, bate palma na casa, não para fazer visita, mas sim para pedir o dízimo que ficou faltando no mês passado. Se a igreja não entender que Deus está triste e vocês não tomaram uma decisão, olha para o teu pastor, vê se realmente ele foi levantado por Deus. Porque Hitler não foi levantado por Deus, então nem todas as autoridades foram levantadas por Deus. Alguém em Judas capítulo 1 diz que alguns infiltraram, não foram chamados, e estão com a Bíblia na mão e abrindo congregações. Igreja, acorda. Será que vocês vão morrer aí dentro das igrejas, falando Jesus é bom, sapateando, entregando profecia mentirosa, e as almas morrendo aí fora? Quando chegar o servo da vinha, e ele vai perguntar: o que tem? Cadê meus talentos? Aonde foi parar meus talentos? O que você fez com o meu talento? Um multiplicou o talento. E o que você fez? Eu vi que o Senhor era um homem rigoroso. Eu coloquei os talentos no pano, enterrei. E está aqui. Tem pessoas que têm 50 anos de ministério que nunca ganhou uma alma. Sabe por quê? Porque os pastores nunca ensinou ninguém a sair do templo. Acordem. O dia do juízo está próximo. Está chegando o dia.
Eu, pastor Júlio, vou pagar por cada ensino que eu dei no YouTube. Vocês vão pagar por cada comentário que falaram contra o poder de Deus na minha vida. Vai pagar. Pagar, vai pagar. Porque hoje o anjo está mais anotando do que Deus escutando. Porque as pessoas não estão mais falando, elas estão digitando. Tudo é no WhatsApp. Então a fala não está saindo mais. O confessar com a boca não está. Então o anjo que está anotando o que você está falando, o que está escrevendo. Há um anjo no mundo. Há vários anjos no mundo anotando tudo. Há um memorial diante de Deus. E o livro das obras vão ser abertos. Tudo que você fala, tudo que você pensa. A Bíblia diz toda palavra que o homem disser entre os homens será pago no dia do juízo. Então isso é bíblico e nós temos que entender. Então, igreja, olha como está o Brasil. O Espírito Santo está chorando. A igreja perdeu o foco do que é o cristianismo, do que é o evangelho. Almas morrendo, pessoas tentando se matar e o mundo indo para mal e pior. E a igreja escondida, parece que a igreja acabou de ver Jesus crucificado. A Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, os discípulos vão para dentro da porta, se escondem. E aí a Bíblia relata que eles se escondem no casebre, medo de ser crucificados. Uma igreja que não sabe sangrar, uma igreja que não leva tapa no rosto, uma igreja que não é perseguida, uma igreja que não faz diferença nas trevas. É por isso que estamos vivendo esses últimos dias. Então vocês estão tendo a última oportunidade. Se arrependa da vaidade, mulheres. Não mais maqueie o corpo. Não mais fura aquilo que não é seu. Vocês vão ser condenados. Não é uso e costume. Porque os pastores estão bravos com a igreja de santidade e impedimento? Por que será que o Brasil está espantado com essa igreja? Porque é uma igreja que veio bater contra um sistema mentiroso, que só nos enganou todos esses anos. Um sistema hipócrita de venda do evangelho, de compra e venda de milagres. Um evangelho que não entendeu que se o homem não se descer, ele não consegue subir. Jeremias está dizendo que desceu a casa do oleiro. Ele desceu a casa, ele não subiu a casa. Não. Para ser vaso tem que descer. Descer lá. Porque o barro está no pé do oleiro. Então o oleiro tem que abaixar e pegar o barro, porque você é um barro. O barro sempre tem que ficar por baixo. O barro é barro. O oleiro é oleiro. Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, nós somos humilhantes e temos que rasgar nossos corações todos os dias para ser moldados na mão do Senhor. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. O YouTube também está uma palhaçada total. São profetas de tudo quanto é nome, porque hoje está tão fácil, pastor. Eu faço uma conta no YouTube, coloco uma gravata e já começo a profetizar e dizer que tudo vai dar certo na sua vida, que chegou a hora da mudança, que tudo vai dar certo. São mulheres pintadas, sensuais, que tomaram o YouTube e estão dizendo que são missionárias. Dá uma olhadinha aí no seu celular. Sinais do fim. Ninguém mais tem temor em dizer, será que é Deus que me revelou mesmo? As pessoas não têm temor de olhar e falar, vou orar para ver se o pastor Júlio é um homem de Deus. Vou orar se realmente essa igreja é de Deus. Não, ninguém mais ora. Todo mundo vai falando, todo mundo vai pronunciando tudo e vai andando segundo os seus próprios corações. É hora da igreja acordar. É hora dos pastores tomarem posição. Pois Deus está irado com o Brasil. Um Brasil fracassado, um Brasil com um evangelho sem noção do perigo. Igreja do Senhor Jesus, é tempo. É tempo de se arrepender. Se arrepender todos os moradores da terra e fazer juízo e justiça. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, e nem o pai leva a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter de todos os caminhos que praticou e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. Então os pastores colocou uso e costume. Colocou essa palavra e o diabo entrou nessa palavra. E por que eles falaram uso e costume? Porque uma coisa que a igreja não prega, e nunca a igreja brasileira prega mais sobre isso,
sobre a doutrina do corpo. A doutrina que se pode ou não pode do corpo. Hoje o corpo é santuário de Deus. O que significa santuário? Santo. Irrepreensível até a volta do Senhor, isso diz Paulo. Então eles mudaram isso. Uma criança não nasce com a orelha furada. É você que coloca. Então você tem que pagar pelo que você está fazendo. Você orou para Deus para você furar a orelha? Você orou para passar uma maquiagem no rosto? Não. Mas para o seu bem prazer você ora. Senhor, ai Senhor, pelo meu trabalho. Mas quando você denigra o corpo do Senhor, você não tem oração. Para pensar se não tem sentido uma coisa dessa. Olha o nome maquiagem, maquinar uma imagem. As pessoas dizem, por que você passa o batom para ficar bonita? Então, sinal que você é feia. Então, quem te fez, faz tudo belo. E você é feia, sendo que Deus te criou sem batom. Então, isso são artimanhas malignas dos últimos dias. Mulheres, para ficar bem, elas têm que passar algo para se sentir bem. Mas os homens de Deus se sentem bem com o Espírito Santo dentro deles. A mulher de Deus se sente bem com o Espírito Santo dentro dela. Não está nem aí se os outros vão falar mal ou falar bem. Ela está bem. Use costumes. Foi uma palavra que o diabo implantou nas igrejas para desviar milhões. E estão desviando. Sendo que a sua igreja não prega as parábolas de Paulo. Vocês pregam que a mulher foi curada, que a sua bênção chegou, que o barquinho, Jesus está no seu barquinho. Mas você não prega que os adultos, os afeminados, os mentirosos, os fornicadores, os incrédulos, feiticeiros, os abomináveis não vão herdar o reino dos céus. E todos aqueles que cometem e praticam toda ação carnal não herdarão o reino de Deus, como diz o livro de Gálatas. Isso ninguém mais prega, não se prega mais sobre o inferno, não se prega mais sobre demônios, porque a Bíblia, pregar sobre demônio é realmente o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz que toda profecia, toda escritura é proveitosa, então não podemos abandonar dizer que tem demônios matando, roubando e destruindo e que quer a sua alma. Lucas 12:19 está escrito sobre isso, que o diabo vem buscar a tua alma. Agora, o que eu quero dizer a vocês também, acerca também de outra coisa que a igreja incitou, muita gente fala, não pode dialogar com demônios. Não pode entrevistar demônio. Os pastores, o sistema faz isso. Eles iludibrou as pessoas assim. Porque diz que o diabo pode mentir, é o pai da mentira, e nós podemos acreditar em demônio. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus falou assim que dado dele é todo o poder e o poder dele será dado a nós e faremos obras maiores. O diabo não então mentiu para Jesus dizendo que era legião? Será que o nome dele era outro? Será? Será que ele mentiu? Aí você pode falar, mas ele é Jesus. Mas nós somos também, assim como ele é. Temos as mesmas autoridades para pisar em serpentes e escorpiões. Mas ele não perguntou o nome. Quando você pergunta o nome de uma pessoa, você não entrevista ela? E por que será que as pessoas falam não entrevista mais demônio na igreja? É simples. Elas não estão aí com o resultado. Se tem um demônio que está na perna da pessoa paralítica, e ali ela vem a levantar, e o demônio falou, eles ficam irados, não porque eles não ficam felizes que a pessoa levantou, eles ficam bravos porque você falou com o demônio. Isso é hipocrisia e ignorância dos últimos dias. Isso, eles não estão felizes porque Deus libertou ela. Não, mas que você falou com o demônio. As pessoas são cegas, têm rabo preso com ele. É por isso que os pastores falam, manda ficar calado, esse bicho expulsa logo. Porque as mulheres tomaram os altares e são pastoras. Então o demônio sabe que isso está contra a palavra de Deus. Mas você vai usar, né? Raquel, vai usar Débora e dizer que são pastoras. E aí vai tentar se defender, sendo que Paulo disse que não pode ser. Tem uma hierarquia entre Jesus, Deus, homem e mulher. E isso deve ser respeitado. Também, outra coisa que a santidade de arrependimento frisa bem, que também os demônios estão tomando toda a atmosfera da igreja e vendo realmente que é o fim dos tempos. E vocês que estão me vendo agora, que estão em igreja de Porto Alegre, que o jovenzinho está transando fora do casamento, está tocando bateria ou teclado na sua igreja, eu quero dizer, ou cantando no coral, e está transando, namorando 3 anos, transando fora do casamento, prostituição dentro do altar, ou fazendo coreografia, ou então ele coloca uma coroa do Habib's, lá do lanche, quando você compra um lanche no Habib's e ganha aquela coroinha de papel, e senta dizendo que é Jesus, dentro de um teatro, dentro da igreja, um lugar onde deveria todo mundo se ajoelhar, se humilhar e chorar pelos seus pecados. Não, virou hoje telões, sinfonias, altares com grandes orquestras. Isso que estamos vendo. Igreja, estamos ao vivo. Eu peço a todos vocês apertar de novo no joinha quem já apertou para diminuir, senão vai cair a transmissão. Igreja, é isso que nós estamos vendo.
uma igreja fracassada, uma igreja sem talento, uma igreja totalmente despreparada. A igreja do Brasil, tira o like, por favor, senão vai cair a transmissão. Vai cair. Deus abençoe a todos. Se vocês não tirar de lá, vai cair a transmissão. Isso é para tirar, tá bom? É para tirar o joinha. Igreja, é isso que nós estamos vivendo. Ou vocês vivem para Jesus, ou vivem para o mundo. Jesus estava dizendo, muito seriamente, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós estamos vivenciando um confronto muito interessante. Quem é do mundo faz as coisas do mundo. Quem é do céu faz as coisas do céu. A igreja precisa acordar. A igreja precisa despertar, pois estamos numa grande guerra. E essa guerra, o alvo é as almas, o alvo é os homens. Satanás querendo levar o maior número de almas embora e Jesus, com muito amor, tentando resgatar todos os homens. Mas como que vamos resgatar? Sendo que nós estamos vendo um escândalo. Não vemos pastores mais presos pela verdade. Vemos pastores presos porque estrupou seus 2 filhos, mandou queimar e está preso. Vemos pastores vindo no Lava Jato ou envolvidos com política e são pastores brabos, iracundos. Olha vocês, por exemplo. Vocês estão vendo aqui, vocês me odeiam. Sabe por quê? Porque a luz não bate com as trevas. Porque alguém dentro de você está sendo diferente do que está dentro de mim. Você concorda com algumas coisas que vocês fazem e é por isso que vocês vão odiar. Isso diz a palavra de Deus, que nos últimos dias eles levantariam homens mestres para a sua própria concupiscência. Se aquele pastor gosta de e prega contra o adultério, eu não vou lá porque eu sou um adúltero. Eu vou procurar um pastor que defende o adultério. Eu vou procurar um pastor que ama a minha maquiagem, que ama o meu salto alto e minha saia curtinha para me rebolar dentro da igreja. Logicamente que vocês não vão ficar indo com a minha cara, porque vocês estão num pecado de sedução, um pecado de sensualidade que destrói sempre tanto a sua vida como a vida dos demais irmãos. Estamos vivenciando nos últimos dias, onde se o homem não largar a bebida, o cigarro, as drogas, a prostituição, ele vai ter que pagar por aquilo que ele faz. Todos estarão perante o tribunal de Cristo para pagar o que fez intermédio do corpo, ou bem ou mal. O juízo está vindo na terra. Quem matou vai pagar, quem roubou vai pagar, quem mentiu vai pagar. Jesus está descendo com um cetro de justiça para punir todas as nações, para punir todos os homens. E a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E na sua coxa montado no cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Igreja, se desperta. Você que está aí, meu amigo, minha amiga, que chegou agora e não me conhece, sou o pastor Júlio, prazer. Quero dizer a vocês, se arrependam. Olhe para o céu. Larga tudo, larga esse mundo e luta contra a sua carne. Pois a maior guerra que existe no homem é dentro dele. O apóstolo Paulo diz que existe dentro dele um sentimento que batia contra a lei do entendimento dele. Aquilo que ele queria fazer, ele não podia, ele não fazia. Aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. E ele viu que tinha um espinho na carne. Então vamos acordar e vamos se humilhar, pois é tempo de chorar e prantear. O tempo chegou. O tempo é agora. Vocês, pecadores, se arrependam, pois o arrebatamento está próximo. E são minutos e minutos contados na mão de Deus para o arrebatamento. Mas a teologia te cegou, dizendo que tem 2 oportunidades de salvação. Então, não tem problema, vai para um motel com o amante. Deixa, o povo pega no WhatsApp da manhã, todo mundo foi arrebatado. Zipa a sua carta, paga a prostituta e diz, sai do motel espreguiçando os braços, coloca sua roupa e fala, agora vou atrás da minha segunda chance. Não pense assim. Não pense em 2 chances de arrebatamento. Não façam isso. Pois isso vai subir na sua cabeça e você vai sempre pecar, dizendo, mas não tem nenhum problema não, depois qualquer coisa, no segunda chance eu resolvo. Não façam isso. A Bíblia diz que a porta abriu e fechou. A noiva casou e não se abriu mais a porta. Tome muito cuidado com alguns ensinos que fazem vocês pecarem. Ensinos esses elementares. A Bíblia diz que o Evangelho foi propagado até o fim do mundo, até que quando ficar todo o planejamento de pregação do Evangelho em todo o mundo, aí chegará o fim. Ou seja, Deus vai dar oportunidade para todos.
para todos. Então eu quero dizer aos irmãos, fiquem firmes. O que é pecado continua a ser pecado. As cantoras que eram doutrinadas, todas elas eram doutrinadas. Esses jovens que são batizados em 2010, 2000 para cá, não sabem o que nós estamos falando. Essa irmã aceitou Jesus uma semana e já está batendo contra mim porque não conhece o Espírito Santo. Quero dizer para vocês e deixar bem claro que a mulher que menos ora, ela é vaidosa. A mulher que vive de oração, em um jejum e oração, o Espírito Santo tira a maquiagem dela do rosto, tira o brinco. Então eu quero dizer a todos vocês que jamais o Espírito Santo vai andar de saia curta. Se ele está dentro de você, ele não vai mostrar o seu bumbum, ele não vai mostrar a sua coxa, ele não vai fazer isso, porque ele é santo, ele não é sedutor, ele é muito santo. A Bíblia diz no livro de Judas que eles são sensuais e não têm o Espírito. Então chegou a hora de ter mais temor quando você pegar a Bíblia Sagrada e pegar a Bíblia Sagrada e parar de falar que Deus está falando. Feche os olhos, tenha noção do que está fazendo. Tudo isso vocês vai pagar no dia do juízo. Então é hora de se arrepender. Todos vocês. Essa geração gospel não representa Jesus. Essa geração não representa a verdade. Então o povo está nascendo para o último momento, que está escrito do grande avivamento. Muitos já falaram que o avivamento chegou no Brasil, mas nunca aconteceu. O verdadeiro avivamento não está nesses congressos mundanos, não está na boca desses profetinhas de mídia que cobram 5.000 reais para pregar. Não. O avivamento está no senhor sem dente, desempregado, com a mão cheia de crosta porque é servente de pedreiro, mas está fazendo visita nessa hora, enquanto os de mídia estão com o celularzinho, ar-condicionado, esperando cair na conta a pregação de ontem. O avivamento está nas igrejas que estão sofrendo lá na África, jogando fogo no corpo. O avivamento está na senhora de idade que não tem nem o que comer, mas está lá de joelhos no chão dizendo: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Esse é o verdadeiro avivamento do Brasil. Esse é o verdadeiro avivamento que Deus quer que todos entendam que mesmo tendo ou não tendo, Ele é Deus. Igreja, chegou o tempo. A hora é chegada, a hora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja precisa voltar à doutrina santa. A Assembleia de Deus do Belém precisa se arrepender. A Igreja Deus de Amor precisa se arrepender. E todas as demais igrejas precisam se arrependerem. Pois não conhece, pelas obras nós conhecemos vocês. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês gostam de Facebook, ficam o dia inteiro com o telefone na mão e esquecem da oração e do jejum. Estão trocando Jesus pelo celular. Igreja, acorda. O tempo é breve. E logo, logo, o Senhor está voltando. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo manifeste sobre os vossos corações. E que a mão do poderoso Deus tenha misericórdia da sua alma, dos seus filhos, da tua família. E eu quero dizer a todos vocês, se arrependam, pois é chegado o reino dos céus. Vamos ver se realmente era pecado ou não era? Lá Deus vai julgar cada um. Os pastores vão ter que dar conta de cada um na igreja. De cada um. Pastores, me perdoem meus irmãos, o tempo aqui é meio complicado. Os pastores que têm aqueles 100.000 almas, vai ter que dar conta uma por uma. Para que juntar tanta alma nos seus pés? E não mandar esse povo agora atrás de outras almas. Querem todo mundo para vocês, porque dá muito dinheiro. Cada um que levou o nome de missionária vai ter que pagar por ser missionária. Porque hoje é uma vergonha. Todo mundo é missionário. Todo mundo é apóstolo. Todo mundo é bispo. Todo mundo é pastor. E as almas não tem ninguém para abraçar. Vemos uma igreja sem noção do perigo. Uma igreja que não sangra como os apóstolos sangraram. Uma igreja que está deixando a desejar. Acordem. Acordem. Se vocês não deixarem o WhatsApp dominar o tempo de vocês,
vocês vão padecer no fogo do inferno, porque o tempo é do Senhor. Todo o tempo é dele. Amai o Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que o teu tempo vos exalte. O pecado é pecado. O segundo casamento com a mulher viva, adultério, e não vai mudar. Todos vão pagar por isso. Deus não está em política. Deus não está em nada disso. Deus não está nessa mídia gospel que o Brasil conhece. Deus está na canção do necessitado, que não deixa de adorar Jesus, mesmo não tendo nada. Deus está no sorriso de uma criança, nas coisas simples, nas coisas humildes, num vento sóbrio ou numa estação que logo passa. O Senhor passa e ninguém vê. O Senhor se apresenta e ninguém o reconhece. Aí, Paulo disse também que nos últimos dias nós hospedaríamos anjos. E isso está acontecendo. Acontecendo a todo momento. Então, todos vocês. Você queria também dar um recado a esses irmãos que começaram no espírito e terminaram na carne. Parem de entregar profecia que não é de Deus. Quero dizer um recado também, aproveitar aqui que temos quase 2.000 pessoas ao vivo. Queria deixar um recado para todos os obreiros da Igreja de Deus e Amor, se vocês conhecem, corta essa parte e manda para eles, por favor, em nome de Jesus. E também para a cantora Lauriette, Magno Malta e outros irmãos. Primeiro, eu queria deixar um recado para os irmãos da Igreja de Deus e Amor, que Deus está dando a última oportunidade para vocês se arrepender das profecias que vocês falam e dos votos que vocês passam sem Deus mandar. Vocês ficam falando que Deus revelou e não é Deus. Levanta a mão, às vezes a pessoa nem está lá e vocês falam que a pessoa que não quer. Se arrependam dessas revelações agora, senão vocês vão para o inferno. Vão pagar um preço caro. Outra coisa também, que vocês têm que parar de passar voto na mão das pessoas. Tem muita gente com muito voto na Bíblia, isso é muito sério. Elas pegam por emoção, não é assim. O que Deus quer, o voto não é por dinheiro. Por que vocês não falaram assim? Quer fazer um voto com Deus? Quero. Então amanhã pega uma cesta básica e ajuda um vizinho teu. Esse voto vocês não fazem. Mas o dinheiro, para pegar o dinheiro para vocês, isso é um voto. Não dá para entender esse mundo. Não dá para entender. Vamos fazer um voto amanhã. Vamos entregar comida ao necessitado. Oh, glória, um voto bom. Mas pega envelope para enriquecer vocês. Isso não é de Deus. E nunca foi. Agora, outra coisa, eu queria dizer uma coisa para a Lauriette, a cantora Lauriette, e Magno Malta, que se diz homem de Deus. Quero dizer para vocês dois, vocês estão em adultério. A Lauriette, você já casou, Lauriette. A sua carne está viva. Magno Malta, você está num corpo que não é seu. Você é senador, o que seja que você é. A autoridade, eu respeito ela diante da justiça. Mas como você é injusto, está sendo injusto diante de Deus e diante de toda a nação que não vê que vocês estão em adultério e se calam porque não tem coragem. Se vocês não se arrependerem, o diabo vai vir buscar a alma de vocês dois. É isso. Coragem que a igreja falta. Vocês, que se dizem profetas na terra, conseguem dividir um altar com uma mulher adulta. Que pastores temos hoje, hein? Parabéns. Homens de Deus. É um santo homem de Deus. Parabéns. Herodes chega no meio do povo e diz: Herodes, João Batista diz: você está com a mulher do teu irmão. Então tá aí. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, pois todo mundo está errado e não estão vendo os erros. É muito fácil viver esse monte de casamento e no dia do juízo Deus fala: traz sua família aqui. Deus vai pedir a sua família no dia do juízo do Tribunal Magno Malta. Lauriette, cadê seu primeiro marido? Ele vai ter que se apresentar lá. Mas qual que é seu? Deus vai ficar assim, ó. Qual que é o seu aqui? Qual que eu te dei aqui? O que Deus une, o homem não pode separar. Qual que deu? Qual que deu? Qual que eu te dei? A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus é muito certa a dizer.
Romanos capítulo 7. Enquanto o marido vive, a mulher está ligada no marido. Morrendo o marido, ela está livre pela lei do casamento. E como vocês falaram, mas Jesus disse que não pode prostituição, pode casar de novo. Morcheia e porneia, procura aí. O que quer dizer isso? Então você não orou a Deus, casou, não deu certo o seu casamento. O que Deus tem a ver com os seus problemas? Você consultou a Deus? Não interessa, toda ação tem uma reação. Aguenta, é teu marido, receba, você escolheu. Ah, mas no tempo da ignorância. No tempo da ignorância eu casei e estava com ele, agora no tempo da ignorância, eu cheirava cocaína. Aí eu busco a Deus, a Bíblia diz que os viciados não darão reino de céus, eu vou continuar cheirando. Estou em adultério, então agora que eu tenho que me consertar. Ó, não vai dar. Por isso que ele diz, aquele que quer me seguir tem que negar pai, mãe, filho, quanto mais dois casamento. Quanto mais o segundo casamento, tem que largar. Ou vive sofrendo pelo evangelho, ou não. É isso que tem que acontecer. Vocês precisam acordar que a Bíblia é muito séria. Ou você vive para Jesus, ou você vive para vocês mesmos. 2 motivos. 1 Coríntios 7:10. A todos os casados digo, não eu, mas o Senhor, que se separar, que fique sem casar. Que fique. Não é ele que estava falando, não é Paulo. O Senhor. Está aí. E vocês ficam batendo. Ai, não interessa. Você fez escolha. Você vai pagar pelas suas escolhas. O assassino não foi, não quis matar, vai pagar por sangue que derramou. Cuidado você que vive nesses fatos e argumentos, porque os pastores defendem aquilo que eles são. Os pastores defendem aquilo que eles são. Se ele é adulto, ele vai defender o adultério. Se ele é mentiroso, ele vai defender a mentira. Se ele é de oração, ele vai defender a oração. Se ele é de santidade, ele vai defender. Então ele defende o que ele é e passa para as ovelhas. Cuidado. Isso é muito sério. Está na hora de vocês pegar os pastores, colocar na parede e falar, eu quero saber onde está indo o meu dízimo. Eu queria dizer aqui também, vocês pastores do sistema, tá louco para me matar, né? Vocês não vão me conseguir derrubar enquanto não cumprir toda a promessa. Na hora que cumprir tudo, que Deus falar, filho, é necessário ser entregue a Roma, aí eu vou ser padecido, eu vou cair na terra, o meu corpo. E a igreja de Cidade vai ser levantada com muito mais autoridade. Então, eis aqui um jovem que negou tudo, que não te intimida, demônio não intimida, que nada desse mundo me intimida, porque morrer para mim é um lucro muito grande. E eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu quero encontrar com meu Pai. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e que todos os pastores que corromperam a Bíblia Sagrada vão pagar pelo aquilo que estão fazendo. A cada ovelha, a cada palavra, a cada pregação. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês. Que vocês, a partir de hoje, vão dormir antes e ore a Deus e diga assim para o Senhor. Pai, tira de mim tudo que causa escândalo, tudo que não é do Senhor. Seja sincero com Deus. Seja sincero. E Deus vai honrar vocês. O Senhor está vivo, gente. Ele está vivo. O Espírito Santo está na terra. E Ele quer salvar almas. Então vai atrás das almas. Corra. Corra atrás das almas. Irmãos, tira o like, por favor, senão vai cair a transmissão. Então, corra atrás das almas. Porque o juízo está próximo. Um beijo no coração. Então a Igreja Santidade de Arrependimento veio para isso. Se o pastor é assim, todas as ovelhas vão ser também. Então, eu quero levar a Deus para vocês. Os pastores que vão nas cidades assim adjacentes, que vão se unir conosco, deverão mandar e-mail jcdosantos39@yahoo.com.br e diz no assunto unir com a igreja. Igreja, que Deus abençoe. Vamos montar um povo de novo e vamos sair numa passeata mundial. Vamos lotar nas avenidas. Se tem passeata para Jesus naqueles carnais, só os doutrinados, cheios de autoridade de Deus, vai andar cantando o hino da harpa cristã. Nas becos, vielas. Nosso sonho é lotar o estádio de São Paulo, ou estádio da sua cidade, e vamos unir um povo só de doutrina,
e nós vamos levantar nossas mãos para cima, todos adorando um Deus. Vão sair pessoas de todo o estado e Deus vai falar: aqui estão os meus escolhidos, os meus remanescentes, que buscaram a minha face. Nós vamos lotar um estádio um dia. Nós vamos lotar um estádio de pessoas, onde Deus vai curar, cadeirantes vão levantar, surdo vai ouvir, cego vai enxergar. Que Deus abençoe. Fico em paz. Eu quero dizer, Lauriette, todos que foram citados, nós amamos muito vocês. Amamos todos vocês. Por isso que nós parecemos com Cristo. Porque nós repreendemos aquele que nos amamos. Amém? Que Deus abençoe. Você aí, que está aí, que veio aqui nesse canal. Estamos com mais de 1.800 pessoas ao vivo. Você não entrou aqui por acaso. Poucas palavras que eu disse aqui, que se eu fazer um apelo agora, eu vou mostrar para vocês que não acompanharam ao vivo, só os que estão ao vivo, vocês vão ver como que Deus, Ele trabalha de uma forma gloriosa. Vocês querem ver? Eu não falei nada demais acerca muito profundo do Evangelho, mas só a presença desse vídeo já está saindo dentro desse vídeo raios de graça e de verdade unindo a sua família. Olha que interessante. Eu vou perguntar aqui, quem quer aceitar Jesus? E vocês vão ver que vai dar mais de 200 pessoas. Eu queria que alguém aí responsável contasse comigo. Você agora, eu vou perguntar e pare de digitar, só os que vão aceitar Jesus diza: eu quero Jesus. Você aí, que está em casa, cansado, sobrecarregado, você quer aceitar Jesus? Vamos contar. 3, 4. Só os que querem aceitar. 4, 5. Alguém conta para mim, por favor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha quantas almas aceitando Jesus. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Conte comigo. Só os que querem aceitar esse Jesus maravilhoso. Olha só. Olha quantas almas. Olha quantas almas que querem aceitar a Cristo. Essas almas estão cansadas. Essas almas não aguentam mais sofrer nessa terra. Olha quantas pessoas que querem, mais de 20 já foi, 22, 24. Olha quantas almas, vai dar mais de 200 almas aí. Ah, rapidinho, irmãos, digita rápido, eu, rápido, 45 já. Vai, rapidinho, olha só, olha lá. Ó, já deu mais de 45, mas deu mais de 50. Eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus Cristo na minha vida. Olha só, quantas pessoas não estão sofrendo com Bíblia nas mãos. Com Bíblia, já deu mais de 100, ó. Deu mais de 100 já, a irmã contou ali. Com Bíblia na mão, estão tudo querendo aceitar Jesus. Olha quantas pessoas. Olha, mais de 100 pessoas já. Já passou de 100 faz tempo. Então você que está em casa, feche os teus olhos agora. Põe a mão no seu coração. Já passou de 200. E diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou aqui, Senhor, cheio de pecados, com meu